Agora nós vamos falar sobre o procedimento de drenagem transhepática realizado em pacientes com obstruções das vias biliares. E eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Walter Caracanian, cirurgião vascular e radiologista intervencionista, que vai esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. Seja bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado pelo convite. Agradeço a lembrança do meu nome para vir participar aqui com vocês e explicar um pouco sobre os procedimentos que a gente tem realizado aqui junto ao hospital. Então, doutor, hoje nós vamos falar sobre a drenagem transhepática. E eu gostaria que o doutor começasse explicando para o pessoal de casa o que é esse procedimento. Muito bem, então a drenagem transhepática é um procedimento realizado em sala de hemodinâmica por um radiologista, intervencionista ou cirurgião vascular, né, com conhecimento da área, que a gente faz uma punção do fígado para atingir as vias biliares através do tórax e a gente faz os procedimentos para tentar desobstruir, eventualmente fazer um diagnóstico de uma lesão e tentar drenar a via biliar nos casos de obstruções. E, doutor, primeiro, para a gente entender o que causa essas obstruções, então, tem um fator, são vários fatores, são várias doenças que podem ter essa obstrução? Explica para a gente. Sim, a causa das obstruções, elas são multifatoriais, né? Ela tem várias etiologias, dentre elas os tumores, né, que são os mais frequentes. Esses tumores podem ser tanto tumores de estômago, do duodeno, do pâncreas e da própria via biliar, né, que são doenças malignas, ou tem as doenças benignas também, que são os cálculos biliares ou as estenoses de procedimentos cirúrgicos, no caso, né? Então, são vários fatores que podem levar a essas obstruções. E nesse caso, quais são os sintomas que esse paciente ele sente quando vocês vão dar o diagnóstico? Tem alguns sintomas que aparecem antes? Como que é essa parte? Às vezes o paciente tem cólica biliar, né, que é uma cólica em hipocôndrio direito, que é no abdômen, né, na região do fígado, ou a gente pode, às vezes, o primeiro sintoma ser uma icterícia. Então, às vezes, o paciente está super bem, vida normal, e aí, de repente, começa a ficar com a pele amarela, o olho começa a ficar amarelado, e aí vai procurar o atendimento médico, e aí, com os exames de sangue e exames de imagem, a gente faz um diagnóstico de uma icterícia, que é a amarelidão e a retenção da bile. E aí a gente faz, junto com os exames de imagem, tentar o diagnóstico. Muitas vezes é o diagnóstico de um tumor, né, que ninguém sabia que estava pequenininho, e ele começa a crescer, e o primeiro sintoma é a icterícia. Normalmente a obstrução das vias biliares, ela cursa com a icterícia, que é esse amarelão da pele, prurido intenso na pele, as fezes acabam ficando esbranquiçadas, o xixi acaba ficando uma cor bem escurecida, até cor de Coca-Cola, eles acabam falando, bem escurecida, e geralmente é esse o primeiro sintoma, e na investigação a gente tenta fazer a causa da etiologia dessa icterícia. Então os exames iniciais são os exames de sangue, e daí vão para os exames de imagem, que são ultrassom, o primeiro exame normalmente se faz ultrassom, que é um exame não invasivo, né, feito de rápido acesso, consegue fazer isso 24 horas por dia rápido, né, sem ter radiação ionizante, sem nenhuma invasão do paciente, então acaba sendo ultrassom, que já dá sinais de obstrução, já dilatação da via biliar, o radiologista já consegue ver, já trazer bastante informação da causa da obstrução, se realmente está ali na via biliar. E às vezes a gente tem que lançar mão de outros exames com maior acurácia para a gente poder ter o diagnóstico de precisão. Então, às vezes precisa fazer a tomografia, às vezes ressonância, depende muito de caso a caso. E até as endoscopias também. E doutor, no caso quando a gente vai para a drenagem, quando ela é indicada, é para todos os casos, para todos os pacientes? Tem algum tipo de restrição quanto ao uso dela? Normalmente é um dos últimos passos do tratamento, a drenagem, né? O tratamento inicial, a gente tenta primeiro, lógico, saber a etiologia, qual é a causa da obstrução, mas a gente tenta tratamentos menos invasivos antes, que seria a endoscopia com a CPRE, que aí faz a endoscopia e tenta desobstruir por endoscopia. Olha né? que bacana. Mas muitas vezes esses casos acabam sendo
mais avançados ou tumores que não possibilitam a drenagem por endoscopia, que seria muito melhor para o paciente se todas as obstruções conseguissem ser resolvidas por endoscopia, mas infelizmente não é. Então, às vezes a gente tem que fazer. E além disso, alguns casos hoje, muito frequente, dos pacientes têm feito as derivações gástricas para a cirurgia da obesidade, então as gastropastias, as derivações do estômago. Então, desvia o trânsito intestinal e aquele acesso que tinha por endoscopia já não consegue mais, porque foi desviado o trânsito intestinal. Então, nesses casos também, não consegue-se mais fazer por endoscopia, a gente tem que fazer essa punção pelo fígado, que acaba sendo um procedimento mais invasivo, né? Apesar de minimamente invasivo, por radiologia, guiado por ultrassom, feito numa sala de hemodinâmica, ainda assim acaba sendo um pouco mais invasivo e um pouco mais desconfortável para o paciente também, mas consegue-se fazer isso com uma certa segurança. E é necessário anestesia, sedação, algum tipo de anestesia local para esse procedimento, doutor? A grande maioria dos procedimentos depende muito da colaboração do paciente, então vai de caso a caso, mas a gente consegue fazer aí 90% com sedação e anestesia local. É suficiente para fazer. Em alguns casos mais complexos, precisam de mais punções, colocar mais dreno, às vezes por conforto do paciente, se é um procedimento que vai demorar muito, a gente acaba fazendo uma anestesia geral também. Certo. Mas depende muito de caso a caso. Essa punção, só para a gente contextualizar para o pessoal de casa, então é um pequeno corte que é feito no paciente, isso? Não tem corte. Olha só. É tudo sem corte, a gente faz com ultrassom, a gente tenta identificar a via biliar dilatada, e aí a gente pega uma agulha de punção, uma agulha um pouco mais longa. Então, isso. Uma agulha de 11 centímetros e a gente faz uma punção da via biliar guiada por ultrassom. E aí por radioscopia, por radiação, né, do raio-x, a gente vai injetando contraste quando a gente confirma a posição da agulha na via biliar. E aí através dessa agulha a gente passa um fio que atinge a via biliar e aí a gente começa a trabalhar através desse fio e aí coloca os introdutores, catéteres, todos os dispositivos para auxiliar a gente nesse tratamento. Então é microscópico, é bem pequenininho mesmo essa entrada dos aparelhos do paciente. É isso aí, é uma agulhinha bem fininha que passa por dentro dela um fiozinho 0,014 polegadas, então é um fiozinho bem fininho. Em termos de, como o doutor disse, ele é minimamente invasivo por conta justamente de ser sem cortes, sem cortes, tudo através de punção, né? E com um conforto melhor para o paciente. Antes de ser realizado esse procedimento, teriam que ser feitas cirurgias. Então, derivações cirúrgicas. Tinha que abrir, às vezes, a barriga do paciente e fazer isso cirurgicamente. Então, isso já teve esse avanço, que é justamente o que a gente vai falar agora. Esse avanço das tecnologias tem proporcionado essa segurança para o paciente e essa recuperação também após o procedimento, né, doutor? Além dessa forma de realizar o procedimento, quais são os outros aparelhos e tecnologias que auxiliam vocês no tratamento e durante o próprio procedimento mesmo da drenagem, doutor? Isso é um procedimento minimamente invasivo, mas não deixa de ter uma certa complexidade. E hoje a tecnologia tem avançado muito para auxiliar a gente nesse tipo de tratamento. Então, existem dispositivos que a gente, depois que a gente faz esse acesso à via biliar, a gente tem alguns aparelhos de laser que a gente pode usar para fragmentar cálculos, eventualmente. Existem stents que a gente pode colocar na via biliar. Tem câmeras que a gente faz através da punção, entra com uma câmera por dentro da via biliar e consegue estudar o aspecto da via biliar, consegue identificar se tem presença de tumor, colher material para biópsia, consegue... Então, assim, a gama de possibilidades é muito grande. Isso tudo através só de um furinho na pele entre o tórax e o abdômen. E, doutor, falando sobre essa parte do procedimento em si, dentro da sala da hemodinâmica é composto por quais colaboradores? É um médico, então, radiologista intervencionista ou vascular, e é necessário equipe de enfermagem, outros profissionais juntos? Como que é essa parte do exame em si para o paciente? O exame, a gente depende muito da ajuda de todos, né? Então, a gente usa o anestesista, que está sempre em sala, monitorizando o paciente, porque a gente, como radiologista, intervencionista, a gente acaba não
conseguindo, né, monitorizar o paciente, então a gente sempre pede auxílio do anestesista, tem os enfermeiros, tem os técnicos de sala, instrumentadores, e às vezes a gente sempre chama algum colega para auxiliar também, segurar os materiais, os fios, tudo. Isso ajuda bastante a gente. E é um procedimento demorado, doutor? Leva em quanto tempo, mais ou menos, para a realização? Também depende muito de caso a caso, depende do grau de obstrução, depende qual é a proposta de tratamento, né? Mas na maioria das vezes não, é um procedimento relativamente rápido, assim. Tem procedimento que a gente leva meia hora para ser feito e tem procedimento que às vezes leva 2, 3 horas para fazer. Depende do caso mesmo. E doutor, falando sobre essa questão da obstrução, o não tratamento dessa obstrução, o que ela pode acontecer para esse paciente? Quais as complicações se não for tratado corretamente essa obstrução? Primeiro que assim, piora muito a qualidade de vida do paciente. Esse prurido intenso acaba incomodando demais o paciente. A pigmentação da pele, a coloração, a esclera, isso. E pode levar a quadros infecciosos, principalmente as colangites, que são infecções da via biliar. Então essas infecções, elas causam por obstruções, as bactérias do intestino e da via biliar acabam colonizando ali, proliferando, e aí o paciente pode entrar num quadro de infecção grave, né? E até às vezes vir a falecer por conta dessas infecções. Então, acaba se tornando, às vezes, um quadro de emergência. Então, a gente tem que intervir com uma certa urgência nesses casos. Não pode esperar muito tempo, porque só o antibiótico, às vezes, não resolve. Então, por isso, essa importância de ficar atento aos primeiros sinais, para já buscar uma ajuda e uma avaliação logo no começo dessa doença. Porque, geralmente, como o doutor disse, ela não vem sozinha, né? Ela vem causada por alguma outra doença, alguma outra causa. Então, esses sinais também são importantes de se observar, né, doutor? Sim, é fundamental. Às vezes começou a apresentar algum sintoma, algum desconforto, aí começou a notar esse amarelão nos olhos ou na pele, precisa procurar um atendimento médico, né, porque pode complicar. Quanto ao preparo do paciente, ele precisa de um preparo diferenciado para esse tipo de procedimento ou apenas ali no momento dessa questão da anestesia, ou anteriormente ele precisa se preparar para esse tipo de procedimento? Normalmente não tem muito preparo, a gente colhe os exames de sangue iniciais para ver se tem os exames normais, né? E o preparo seria, a princípio, um jejum para sedação, para não ter complicações anestésicas, mas próprio pro procedimento não existe nenhum preparo específico. E ele não tem contraindicação, por exemplo, para pacientes com diabetes, com hipertensão, ou tem um cuidado redobrado nesses casos, ou ele não é indicado, doutor? Não, pode ser feito em qualquer paciente, desde que ele esteja compensado, né, clinicamente, todas as doenças que ele tem crônicas estejam estabilizadas, tudo. Certo. Mas às vezes acaba acontecendo um procedimento de emergência, então às vezes a gente tem um paciente que tem essa obstrução, tem infecção, então está tendo febre, os exames de sangue estão alterados por infecção, acaba tendo bacteremia, a gente precisa intervir de uma certa urgência, aí ou faz ou precisa fazer, não tem jeito. Aí mesmo com as doenças crônicas ele não estando muito bem compensado, a gente precisa intervir, não tem jeito. E doutor, agora falando um pouquinho sobre a parte da hemodinâmica do São Lucas Hospital Center, então os pacientes têm esse procedimento à disposição, e o doutor havia nos dito que foi o primeiro realizado no oeste do Paraná, certo? O doutor poderia falar um pouco mais sobre um dos procedimentos, foi o primeiro realizado aqui no São Lucas, o doutor poderia falar sobre ele, então, e a importância para os pacientes da nossa região? Com certeza. Essa drenagem não foi a primeira que foi feita, mas esse procedimento de colangioscópio, que é essa câmera que a gente entra através do fígado, foi o primeiro caso que a gente fez aqui. Foi um caso bem interessante, um paciente que já tinha operado essa via biliar, né? Um paciente que fez uma ressecção tumoral há 4 anos atrás, e aí ele acabou evoluindo com uma obstrução da via biliar. E aí acabou tendo uma dúvida se esse diagnóstico seria uma recidiva do tumor, ou seria alguma outra doença, uma estenose, por exemplo, no caso. E nesse caso a gente acabou entrando com esse aparelho, conseguiu observar o aspecto da lesão através desse vídeo e também coletar um material para biópsia. E aí, graças a Deus, esse caso não tinha tumor, era só uma estenose, e a gente conseguiu intervir através de angioplastia, então a gente colocou balões e começou a fazer algumas dilatações sequenciais para essa obstrução voltar a ficar
livre, né? E aí o paciente ficou bem, graças a Deus. Foi o primeiro caso. E agora a gente tem essa possibilidade de fazer isso aqui com os pacientes, né? E tem a novidade da máquina de hemodinâmica nova aqui do São Lucas, acabou de recém-inaugurada, né? Isso. A gente está super contente, um equipamento super de ponta, isso auxilia muito a gente nos procedimentos, traz uma segurança muito grande para o paciente, qualidade de imagem, é mais rápido os procedimentos, acaba sendo muito mais fácil para a gente e melhor para o paciente. Então, é um ganho a mais para toda a nossa região e para os doutores, como a doutora havia dito. Né? Com certeza, o paciente sai ganhando aí no final, porque o procedimento é menos invasivo, traz mais segurança, isso é muito bom. O doutor comentou sobre essa questão da angioplastia juntamente com o procedimento, então tem essa junção dos procedimentos para o tratamento dessas doenças? Então, primeiro foi realizada a drenagem e depois foi realizada a angioplastia, é isso? Desse paciente? Nesse caso, a gente fez uma primeira angioplastia no mesmo tempo. Então, a gente fez o quê? O paciente chegou, não tinha nenhum dreno, a gente fez a drenagem, então fez a punção do fígado, alcançou a via biliar, aí estudou para ver qual que era a etiologia que estava causando a obstrução. Então, viu que não era tumor, coleteu o material para biópsia, mandou para o laboratório. Nesse mesmo momento, a gente já fez uma angioplastia. Então, a gente colocou um balão onde molda a obstrução, onde estava causando a obstrução, que nesse caso era uma estenose benigna. Por conta dos pontos da cirurgia prévia, a gente acabou fazendo essa dilatação para abrir a via biliar. Certo. E aí deixou um dreno. Aí ele voltou depois de um mês, a gente estudou de novo, viu se aquela angioplastia tinha tido um resultado adequado e acabou dilatando de novo, fez isso durante 3 vezes para que ela não voltasse a causar obstrução. Certo. Depois tirou todos aqueles drenos, tudo, e o paciente ficou livre. E agora estamos acompanhando ele. Que bacana, então já teve um resultado positivo para esse paciente que voltou a ter uma qualidade de vida novamente, né, doutor? Sim, isso aí. Primeiro que ele estava desesperado porque estava preocupado, né, se tinha tido uma recidiva do tumor. Era a primeira preocupação dele. Ele falou, putz, né? Tinha sido passada uma cirurgia que é super difícil, uma cirurgia super invasiva, complexa, e teve um resultado excelente, né? Durante 4 anos ficou muito bem, e aí quando voltou a ter essa obstrução, ele ficou já muito preocupado, porque achou que era uma recidiva do tumor. E graças a Deus esse está livre. E aí a gente tratou a obstrução, que é uma possível complicação, pode acontecer, né? E mesmo assim ele está indo bem. E além da drenagem, o doutor realiza outros procedimentos vasculares? O doutor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o papel, então, do vascular e radiologista intervencionista no Centro de Hemodinâmica? Ah, claro. Hoje a gente tem a possibilidade, assim, de tratar muitas doenças da parte vascular também, desde obstruções arteriais na perna, dentro da hemodinâmica, fazer aneurismas de aorta, abdominal, torácica, obstruções agudas de artéria do intestino, AVC agudo, né? Então o paciente tem um derrame e acaba chega um tempo hábil, o hospital consegue se fazer o resgate, né? Da mesma forma que faz o pessoal da cardiologia com um paciente que acaba tendo um infarto, vai, né, correndo para a hemodinâmica para fazer a desobstrução das artérias do coração, acaba também tendo essa possibilidade de fazer nas artérias cerebrais, eventualmente num acidente vascular cerebral, num AVC, né? O pessoal da neurointervenção também pode atuar. Tem a parte de sangramentos, hemorragias digestivas, então também que pode atuar, tratando embolizações. O tratamento de tumores, então também, em outras localizações, então a gente faz as embolizações dos tumores, pode levar quimioterápicos para esses tumores, para dar uma dose de quimioterápico específica e bem localizada, então a gente chega com o catéter onde está posicionado o tumor e acaba fazendo esse quimioterápico e acaba também obstruindo a circulação que faz o tumor crescer. Caramba, então é um tratamento muito específico e que pode ser feito para esses pacientes. Olha só que interessante essa aí. A gente também acabou de realizar o primeiro procedimento aqui no oeste do Paraná de uma derivação transhepática de um paciente com hipertensão portal, junto com o pessoal da hepatologia, né, e da gastro. A gente acabou fazendo uma derivação no paciente que tinha hipertensão portal, a gente faz uma comunicação
veia hepática com a artéria porta através do fígado. Então, a gente transfixa o fígado através da veia para fazer essa comunicação das duas, para diminuir a hipertensão portal também, que estava causando varizes de esôfago e sangramentos. Também foi um caso bem interessante. Só para a gente contextualizar, doutor, poderia explicar brevemente para a gente o que é essa hipertensão portal, de forma geral? Então, os pacientes que têm cirrose hepática, certo, por qualquer etiologia, ou seja, ela viral, alcoólica, ou por atualmente as doenças gordurosas do fígado, esses pacientes acabam evoluindo com uma hipertensão portal, porque o fígado entra em fibrose, o fígado fica fibrosado, o sangue não consegue atravessar o fígado, vamos dizer assim, né, ser filtrado pelo fígado, e acaba causando uma hipertensão ali, o sangue não passa, acaba aumentando a pressão ali do sangue que não passa. E aí o sangue tenta achar outras vias de saída e causa complicações por conta disso. Nesse paciente específico, ele tinha veias que, por causa dessa hipertensão, acabaram dilatando para o estômago e para o esôfago. Caramba. E acaba causando sangramentos de repetição, pode ter sangramentos que podem até ser fatais. E aí, para tirar essa pressão da veia biliar, a gente faz essa comunicação entre uma veia acima do fígado e a veia que está chegando no fígado. Olha que bacana. E dessa forma a gente consegue aliviar a pressão e diminuir esse sangue que estava indo para essas varizes e causando esse sangramento. Foi o primeiro caso também que a gente fez. Sendo referência, o São Lucas novamente sendo referência para a nossa região e trazendo ainda mais procedimentos para tratar os pacientes da nossa cidade, de toda a região aqui do oeste do Paraná e até de fora, né, doutor? Que muitas vezes vem pacientes para fazer tratamentos aqui no São Lucas também. Então, mais esse procedimento disponível para os pacientes. Né? Hoje o São Lucas ele conta com toda a estrutura, né, disponível para a gente. Então, ele tem a parte de hemodinâmica, e não só a hemodinâmica, com todos os equipamentos que envolve, né? Então, o aparelho de ultrassom, a equipe de endoscopia 24 horas, a equipe de enfermagem, e tem a retaguarda. A gente fala que a gente não trabalha sozinho, né? Então, a gente precisa sempre de ter uma UTI, que a gente confie, porque esses pacientes são graves, são pacientes que demandam um cuidado pós-operatório intenso, então você passa, às vezes, horas fazendo um procedimento minimamente invasivo, e ele precisa de um cuidado e ter uma monitorização 24 horas, então precisa ter uma UTI, uma retaguarda, que traz muita segurança para a gente fazer isso, trazer o paciente para cá para o hospital para poder fazer esses procedimentos. E além do corpo clínico qualificado, então, preparado para atender esses pacientes, né? Além da estrutura, também os médicos que estão à disposição, como o doutor. Eu gostaria de agradecer a participação no São Lucas 24 Horas. Acredito que a gente conseguiu explicar um pouquinho sobre esse procedimento. O doutor gostaria de complementar a fala, doutor? Não, só agradecer o convite mais uma vez. Obrigado por isso. E é um prazer estar trabalhando no São Lucas, ter toda essa estrutura, todo esse aparato tecnológico para a gente poder estar tratando, cuidando dos nossos pacientes. Caso os pacientes precisem de atendimento, então o doutor também está aqui no São Lucas para atendê-los, né, doutor? Isso aí. A gente acaba sendo radiologista, intervencionista, a gente não aparece muito, porque a gente acaba sendo médico dos outros médicos. Porque esse paciente chega no pronto-socorro e acaba procurando o gastrocirurgião ou o cirurgião do aparelho digestivo, acaba fazendo o endoscopista. Quem cuida mesmo desse paciente é o gastro, porque ele tem às vezes um tumor ou ele tem uma outra doença que não procura diretamente o radiologista, então ele procura um médico. Então a gente tem essa parceria com os outros médicos, né, que cuidam do paciente, que acabam encaminhando para a gente faz o procedimento, então desobstrui, no caso, a via biliar, e o paciente volta para continuar o tratamento, fazer eventualmente uma quimioterapia ou cirurgia, e dar seguimento no tratamento. Então, a gente acaba atuando como médico para os outros médicos, né? Então, tem essa parceria, essa comunicação com todos importante eles. Ter esse contato com os outros médicos, que a gente acaba atuando como um braço para eles nesses tratamentos. A gente não praticamente, o paciente não procura diretamente a gente. Certo. Mas estaria à disposição para fazer esses tratamentos posteriormente, o tratamento correto para cada um dos casos, né, doutor? Com certeza, estamos aí para ajudar. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!